Vamos abrir a palavra do Senhor? Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Você vai sentir aí uma pequena diferença na tradução. Eu escolhi hoje falar um pouquinho para os irmãos no Evangelho de João, usando a Bíblia na versão linguagem de hoje, e explicarei por quê. Porque no verso 16, ela vai trazer uma explicação um pouquinho melhor da ideia do que João queria nos passar. Mas nós vamos chegar lá no verso 16. O verso 1, Evangelho de João, diz assim: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo e por meio dela fez o mundo. Mas o mundo não a conheceu. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem o quê, irmãos? Filhos de Deus. Eles não se tornaram filhos de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. João disse o seguinte a respeito de Jesus: este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia. Porque todos nós temos sido o que, irmãos? Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. A lei foi dada por Moisés, por meio de Moisés, mas o amor e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi Ele quem nos mostrou quem é Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite de bênção, por esta noite de graça, em poder ouvir a Tua palavra e alimentar a nossa alma. Senhor, que o Teu Espírito Santo torne estas palavras penetrantes e edificantes em nossos corações. Abençoa a Tua igreja nessa noite, que como igreja, todos nós sejamos edificados, fortalecidos e alimentados pelas coisas do Senhor. Ó Deus, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos enfrentando uma onda de calor, né? Não precisa nem da gente repetir. E há poucos dias atrás, nós tivemos aí uma pancada de chuva, os irmãos lembram, né? Junto com a chuva vem o quê, gente? Vem o medo. O pessoal tem medo, né? Aí começa, vai vir granizo.
Oh, vai vir relâmpagos. E às vezes vem mesmo, né? Relâmpagos, granizo, trovoadas. E essas coisas dão um pouco de medo. A gente fica com medo da força da natureza. O pastor Jaime Kemp, ele pegou essa situação e ele narrou uma história de criança. E na história que ele narrou, ele diz assim: certa noite, uma menininha ainda muito pequena dormia tranquilamente em seu quarto, quando de repente, uma forte tempestade a acordou. Os relâmpagos que cortavam o céu iluminavam o cômodo, e seus estrondos pareciam sacudir a mobília. Apavorada, a menina saiu de debaixo das cobertas e correu o mais depressa que pôde para o quarto dos pais. Lá, encolhida na cama, procurou a proteção e a segurança paterna. Então seu pai confortou: filha, não precisa ficar assim tão assustada. Você sabe que Jesus está ao seu lado e cuida de você. Eu sei sim, papai. Só que agora eu preciso de alguém para tocar. Eu preciso sentir a sua pele. Essa foi a história que o pastor Jaime Kemp contou de uma criança que precisava estar encostada no papai e na mamãe. Você consegue compreender isso, não é? Porque quem não é pai e mãe aqui nessa noite já foi filho, ou é filho, né? E já foi criança. E na hora que a gente está com medo, qual é a primeira coisa que a gente lembra? Ou de quem a gente lembra, né? De quem cuida da gente, dos pais. E não adianta dizer, é preciso estar juntos. É preciso estarmos colados, encostando, pele a pele. Você se lembra das histórias bíblicas de Jesus tocando as pessoas? Você se lembra das histórias bíblicas de Jesus colocando a mão nas pessoas? Tem momentos em que a história bíblica nos revela que pessoas foram tocar em Jesus. E Jesus disse: opa, alguém me tocou e de mim saiu o quê? Poder. O texto bíblico dessa noite, Evangelho de João, também fala de poder. O texto bíblico desta noite fala de amor. E fala também de um Deus que vem para tocar e ser tocado. Um Deus que se revela entre nós. E é por isso que eu escolhi falar sobre as riquezas do amor de Cristo para nós nessa noite. E trazer para o nosso coração esta força, esse poder do qual as Escrituras nos fala. Mas que poder é esse? Que amor é esse? João é o mesmo que escreveu o livro de Apocalipse. João é considerado um evangelista. Na literatura bíblica, o Evangelho de João não é chamado de sinóptico, porque a semelhança com os outros é um pouco menor. Mas é chamado de Evangelho porque João, ele quer ensinar e ele quer mostrar ao povo quem é Jesus. Ele quer mostrar às pessoas que aquele homem que andou no meio deles é o Filho de Deus e veio a este mundo para demonstrar amor às pessoas. Portanto, a ideia aqui de João é nos mostrar que existe uma riqueza muito grande do amor de Cristo para conosco. E eu queria que você tentasse ver isso comigo nessa noite, espero conseguir te mostrar isso. A primeira coisa que o Evangelho de João vai nos mostrar acerca de Cristo, dentro dessa perspectiva que eu falei para vocês, está no capítulo 1, verso 14. Leia comigo novamente o verso 14. Diz assim o texto, vamos juntos numa só voz? A palavra se tornou
E é interessante que você veja que até nessa tradução aqui na linguagem de hoje, é conservado o termo a palavra. Na outra versão, revista e atualizada, tem a versão o verbo. A palavra de Deus, o verbo de Deus. A expressão grega que procurou traduzir quem era este que veio ao mundo e se manifestou por nós. Diz o texto no verso de número 14 que nós fomos abençoados. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor, cheia de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho de Deus. O evangelista João está nos mostrando que nós fomos abençoados com a vinda de Jesus Cristo. O texto bíblico está dizendo, nem todos creram, nem todos o receberam. Diz o texto aqui nos versículos anteriores, e vocês viram e leram a narrativa de quem estava lá, presenciou, viu tudo aquilo acontecer, que Jesus veio para a nação dele, mas a nação o rejeitou, mas alguns aceitaram, alguns creram, e alguns confiaram que ele, de fato, é o Filho de Deus e o Messias. João está dizendo, foi uma bênção a vinda de Jesus. A vinda de Jesus não foi apenas sofrimento, morte na cruz, escárnio, mas foi também bênção, foi salvação, foi transformação. Os corações enxergaram a luz, como o próprio texto diz. A maior riqueza que o ser humano pode receber é a salvação, e a salvação só pode vir através de Jesus Cristo. João está mostrando isso. João também está mostrando que a palavra e o verbo estava já desde o início da criação. Quem é este homem que veio ao mundo, que estava ali no meio deles, fez diversos milagres, padeceu, deu a vida na cruz? Quem era ele? Ele era aquele que estava desde a criação. Quando o Pai disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Jesus estava lá. Você consegue conceber essa ideia de alguém que já existia antes do mundo, que já existia antes de tudo existir, e que agora está perto de você? Alguém eterno que agora está do seu lado? Você consegue conceber isso? Você consegue ter noção do que João está tentando passar ali para aquela comunidade? João está dizendo, olha, antes que o mundo fosse mundo, antes que o cosmos inteiro existisse, Jesus já estava lá. Jesus estava, por meio da palavra, determinando, fazendo com que todas as coisas existissem. Hoje lá em casa nós perdemos o Theo. Para quem não sabe, o Theo era o nosso peixinho. O peixinho morreu e o Davi desabou em choro. Pensa o que é perder um peixe. E pensa na dificuldade que é tentar convencer uma criança que peixe a gente se come. É difícil, né? Tem hora que é melhor deixar algumas coisas para lá. Deixar que a idade diga, né, por si mesmo. O peixinho morreu. O peixinho que a gente gostava, ficava em cima da mesa. Foi um presente que uma aluna da Solange deu para ela. Agora o peixinho quietou no fundo da água, todo mundo achou estranho. Bateram lá no vidrinho, nada do Theo levantar. Mexe com o Theo para lá, mexe com o Theo para cá. O Theo se foi. A vida para o Theo passou. Uma espéciezinha de peixe, gente, pretinho, assim, bonitinho, a coisa mais linda, desse tamanhozinho, que não podia conviver com outros peixes. Não era o tipo de peixe que se come. Mas aquilo nos leva a pensar na diversidade de toda a criação de Deus. Quantos peixes não existem nos oceanos, nos mares, nos rios? Quantos animais
cada um conforme a sua espécie, uns para enfeitar, outros para alimentar. Quantos animais, quantas plantas, quantas diferenças de clima, de temperatura, de cultura. As plantas, cada uma de uma forma, cada uma com um cheiro, cada uma com uma cor, cada uma de uma forma diferente da outra. A riqueza da criação do Todo-Poderoso, que fez cada coisa conforme a sua espécie, e no final criou o homem e disse: crescei e multiplicai. Que beleza, que bênção, que maravilha. E quando tudo isso, e cada ponto desse, cada espécime dessa, cada tipo de animal, planta, cada detalhe da criação foi criado, Deus estava lá, Jesus estava lá, e os judeus sabiam disso. E agora, aquele homem que estava lá na criação, ele está onde? Do meu lado, e eu posso tocá-lo, e eu posso falar com ele, e eu posso clamar, como clamaram, lembra? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cantamos aqui nessa noite mais de um cântico que fala disso, dessa graça do Senhor que nos acompanha, que anda conosco, que caminha conosco. Meus irmãos, nós fomos abençoados com a vinda do Criador para ficar entre nós, para andar entre nós, para passear entre nós e para falar conosco. Nós recebemos a visita de Deus em nosso meio. Você quer bênção melhor do que essa? João está dizendo que ele, o Senhor, se tornou um ser humano. Nessa versão diz: a palavra se tornou um ser humano. O poder de Jesus na criação foi tão grandioso, foi tão tremendo, que Deus, na eternidade, planejou tudo isso, e na hora de executar, você acha que Deus levantou do seu trono, e aqui usando uma linguagem humana, e foi fabricar com suas mãos? Não. Ele disse o Senhor, né? Haja luz, e houve luz. Meus queridos, a palavra do Senhor é poderosa, e agora o evangelista João nem ousa mudar esse termo. Ele diz: a palavra está entre nós. A palavra se tornou humana, e a palavra veio habitar conosco. O Deus Todo-Poderoso veio habitar comigo e com você. Quem crê nisso? Os filhos de Deus. João vai dizer: nem todos creram, nem todos confiaram nessa palavra, mas tem um grupo que creu. Versículo de número 12, a gente retrocede um pouquinho no texto. O verso de número 12 diz, vamos juntos? Porém, alguns creram nele e o receberam. Alguns creram e o recebeu. E quando essas pessoas receberam, o que é que Deus fez? Aí essa versão vai dizer: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que participa dessa natureza, essa natureza que se comunica, a natureza santa. Lembra daquilo que Jesus disse no paraíso? O próprio Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus nos deu a natureza dele, ele comunicou para nós, seres humanos, a natureza da santidade. Nós passamos ali com Adão e Eva no paraíso a refletir virtudes que eram próprias de Deus e que estava sendo comunicada. É claro que o pecado manchou um pouco isso, é claro que o pecado interferiu nisso, mas quando o pecado interfere nisso, a Trindade Santa vai dizer: nós não vamos abandonar essa criação, nem vamos destruí-la, nós vamos corrigi-la. E então,
Cristo diz, eu irei, e Cristo vem ao mundo, dá a vida na cruz, e todos quantos nele creram, deu-lhes o poder, ou nessa versão, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. A natureza de Cristo foi restaurada em você, a partir do momento que você creu. O que você precisou fazer? Apenas crer. Deixa o resto com Deus. Apenas crer. E o crer envolve a fé, a confiança e a certeza de que Cristo estava lá na criação de todas as coisas, mas também estava ali com eles, e dando a eles o consolo, o conforto e a paz que somente Deus tem para dar. Disse Jesus, eu vim trazer a paz, mas eu não vim trazer a paz como o mundo a dá, a minha paz eu vos dou. O mundo busca paz, o mundo quer paz, as pessoas querem paz, mas a paz que o mundo busca, ela é uma paz muito difícil de ser alcançada, porque às vezes para se ter paz, é preciso fazer guerra, e alguns justificam a guerra como motivo para se alcançar a paz. Jesus disse, eu não vim trazer paz como o mundo, mas a minha paz eu vos dou, e eu dou a paz ao seu coração, a sua alma, a sua vida, você viverá em paz com Deus, e a sua paz, a paz que estará dentro do seu coração, contagiará todos que estiverem à sua volta. Daí João dizer o seguinte, gente, que a luz que veio com Cristo, ela iluminou o mundo de tal forma que as trevas não têm mais força para apagá-la. Ou seja, quem poderá apagar o nome de Jesus da face da terra? Ninguém. O nome de Cristo não será jamais apagado, por força alguma, porque a luz que Cristo traz, a paz que Cristo traz, e a salvação que Ele oferece, nenhum outro pode fazer, só Ele pode fazer. E Ele diz no verso 12, que todos quantos creram nesta palavra, se tornaram filhos de Deus. O texto fala de riqueza, fala de amor de Cristo, e o verso mais à frente, vai dizer, versículo de número 16, repetindo o texto, vamos juntos? Porque todos nós com bênçãos e mais bênçãos. A outra versão vai usar a linguagem plenitude. Vocês são abençoados com a plenitude que vem de Deus. E essa versão diz, é bênção em cima de bênção, é bênção que não acaba, é bênção que transforma a sua vida, é bênção que te fortalece. Deus está do seu lado, suprindo, alimentando, fomentando em você algo sobrenatural, algo espiritual, algo que vem de um lugar diferente que esse mundo não pode conhecer por meios naturais. Vem do céu. O texto está dizendo que nós passamos a conviver com alguém que só tem coisa boa para dar, que só tem algo do céu para nos transmitir e nos encher o coração. O mundo não tem nada disso para nos passar. O amor do mundo é falho. O amor do mundo se esgota, oscila, o de Cristo não. Diz as Escrituras, ainda o evangelista João vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus foi tão grande, ao ponto de Ele dar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nós que confiamos e cremos no Senhor Jesus, nós passamos a conviver com um pacote de bênção que não se esgota nunca, que não acaba nunca.
Esse pacote de bênção do qual a Bíblia está dizendo é o seguinte: olha, vai convivendo com Jesus, que você vai vendo Ele do seu lado, que você vai vendo Ele cuidando de você, você vai vendo Ele te alimentando, e nos mínimos detalhes. Ontem estávamos aqui, ontem à noite, numa reunião dos casais, tinha um grupo grande aqui, e no meio do debate foi mencionado essa questão das lutas que às vezes os casais passam, e nos lembramos lá das palavras do pastor Adão Carlos Nascimento, e ele diz o seguinte: aquele casamento que suporta as oscilações, que suporta as tribulações, as dificuldades da vida, e vence todas elas, quando chega lá na frente, se torna um casamento forte, sólido, experiente e muito mais feliz. Por quê? Porque houve ausência de problemas? Não, porque juntos aprenderam a lidar com os problemas. O que é que pode conceder, ou quem poderia conceder tamanha graça a cada um de nós, se não fosse Cristo Jesus? Cristo nos dá a graça de nós, todos quantos crerem, sermos alimentados por esse poder do alto, que nos ajuda a vencer, dia após dia, as tribulações, as lutas, as dificuldades, e nós vamos vendo claramente a mão de Deus conduzindo e guiando todos os dias a nossa caminhada. Cantamos aqui uma das músicas: não há desespero, não há lugar para desespero. Eu não fico desesperado, eu não tenho medo, porque Cristo está cuidando da minha caminhada. João está dizendo que esse Cristo das Escrituras, esse Cristo da Bíblia, ele é um Cristo cheio de graça para dar a você, para dar a mim, condições de caminharmos na vontade do Pai. E aí ele vai dizer que nós recebemos graça sobre graça, plenitude. Aqui é bênçãos e mais bênçãos, bênçãos que não acabam, bênçãos que continua e que prevalece. Em conclusão, João vai dizer o seguinte: o leitor precisa ver que Jesus é o enviado, é o Messias, esse é o foco, ele quer isso. Vejam quem é Jesus. João está mostrando esse homem que passou entre nós, que foi assunto aos céus, é o Messias, é o prometido, é aquele que foi prometido para Adão e Eva no paraíso, é aquele que foi prometido para o povo que se levantou lá atrás, no passado, e recebeu o nome de Israel. Esse povo recebeu uma mensagem: virá um dia o Messias, que irá levar cada um de vocês para a terra prometida, e o povo creu, e o povo chegou na terra prometida. Mas isso ainda era uma figura de linguagem, para aquele povo específico, para aquela nação, aquelas pessoas que estavam ali, vivendo e convivendo com aqueles profetas, que precisavam apalpar, porque somos seres humanos, e precisamos realmente sentir e apalpar, precisamos experimentar, porque faz parte da nossa natureza. Para eles, Deus deu a terra prometida, deu Canaã, mas Jesus ainda disse mais, que a terra prometida é o céu, é a glória, é a vida eterna. E ele está dizendo: olha, se eu cumpri com Israel no passado, eu cumprirei com vocês também, e darei a vocês a vida eterna, a glória, a caminhada com o Senhor. E diz as Escrituras que todos quantos nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu lhe pergunto: quem pode habitar a casa de um pai? Apenas um filho. E como filhos, nós temos entrada garantida no céu, na vida eterna com o Senhor. Mas fique tranquilo, que você não vai ficar voando por aí, com asinhas. Deus não te fez anjo, Deus te fez gente. Deus te fez pessoas, te deu uma terra para você pisar. E aí, o Senhor está prometendo novos céus e nova terra. E diz ainda esse mesmo João, e ele completa isso lá no livro de Apocalipse: chegará um dia que não haverá choro, não haverá pranto, porque as coisas velhas já passaram, e eis que se fizeram novas, o quê? Todas as coisas se fizeram novas.
E eu te pergunto, se as coisas já não começaram a se fazerem novas dentro do seu coração? Se a partir do momento que você conheceu Cristo, se você já não se também, se você já não passou a conviver, a experimentar esta nova vida que Ele nos promete. Se você ainda não passou por isso, eu te digo, Cristo promete isso. Jesus disse para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Você precisa crer, você precisa se despir, figura de linguagem, daquilo que te impede de crer, e você precisa crer, e você experimentará do poder que vem de Deus. Um escritor antigo chamado Charles Spurgeon, ele diz em seu livro que quando nós conhecemos a Cristo, nós somos tomados de uma convicção interior tão poderosa, que nos liga a Deus, e passamos a ter a convicção de que somos filhos de Deus. Aquele que crê no Senhor Jesus e que confia no Senhor Jesus de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e que clama e que busca, aquele que não duvida em seu coração, este passa a experimentar dessa comunhão com o Senhor. E aí o próprio Jesus disse: eu vou, estou partindo, há um plano a ser cumprido, mas eu deixarei o Consolador, eu vos deixarei aquele que andará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, o Espírito do Senhor. João quer mostrar isso a esses leitores. João quer mostrar isso a quem está lendo a sua carta. Há uma transformação que aguarda o coração se abrir para esse crer, para esse entendimento. Há uma mudança, há uma alegria, como cantamos aqui nessa noite. Foi uma noite que as músicas, Frank deve ter visto o meu esboço, não viu. Mas há uma alegria que somente Cristo pode nos dar. Meus irmãos, como pode alguém padecer dificuldades, necessidades? Como pode alguém estar com a cabeça numa guilhotina? Como pode alguém ser cerrado ao meio, como foi o caso de profetas? Como pode alguém estar numa cadeia, preso, algemado, numa cela escura, e de madrugada começar a cantar louvores a Deus? Você já se deu conta disso? Você já parou para pensar nas histórias que envolveram nossos irmãos do passado? E não vou muito longe não. Se você tiver um pouco de comunhão com os irmãos que estão aqui do seu lado, e conhecer as histórias de um e de outro, você vai ver as lutas que cada um passa. Mas tem alguma coisa que nos sustenta, que nos fortalece. Tem alguma coisa que nos traz alegria em meio à tribulação. E tem algo maravilhoso que nos faz enxergar o toque de Deus em cada momento, em cada situação. E o apóstolo Paulo vai dizer isso, que a tribulação, ela produz em nós experiência. A experiência produz em nós perseverança. E a perseverança produz em nós esperança. O mundo quer esperança, mas como ter esperança se não passam pela experiência com Deus? Como ter esperança se a cada situação não há em seus corações confiança em Deus? E aí vem o desespero. E aí vem a vontade, até mesmo de perder a própria vida, de dar cabo dela. São coisas terríveis, trágicas. Jesus vem e promete mudar tudo isso. Jesus vem e toca nos corações. Há um poder sobrenatural. João está mostrando isso. João está nos revelando que nós estamos debaixo de graça. Graça sobre graça. A plenitude da graça. O poder que vem sobre a vida daqueles que são chamados filhos de Deus. Essas pessoas são alcançadas pela palavra,
A palavra que é o verbo, que estava na criação, antes do mundo existir, que acompanhou, que estava lá e que fez acontecer as coisas. Cada peixinho segundo a sua espécie, cada ser humano, cada pessoa, disse o salmista Davi, que o nome dele já estava escrito no livro da vida, por isso o Senhor já conhecia todos os seus dias. Que poder é esse, senão o poder que vem do Senhor? Como viver sem isso? Que esperança o mundo pode dar? Se você não tem esperança, em Cristo você encontra. Cristo é a nossa esperança, Ele nos sustenta, Ele nos alimenta. A nossa esperança não vem do mundo, a nossa esperança não está em coisas passageiras, em coisas fúteis ou até mesmo transitórias. Nossa esperança não depende das oscilações do mercado, da cultura, nem tampouco do ânimo das pessoas, da disposição das pessoas. As pessoas um dia te amam, no outro dia já não te amam mais. O salmista disse, ainda que minha mãe e meu pai me desamparem, o Senhor jamais me desamparará. Eu sou abraçado e eu sou coberto com uma graça que me acompanha antes mesmo do meu nascimento, antes mesmo de eu existir, antes mesmo de nós existirmos. O Senhor já nos conhecia, o Senhor já sabia a sua trajetória, o Senhor determinou o dia para que você conhecesse a palavra, mas Ele ainda tocou em seu coração para que você cresce. Talvez você foi já alguém de coração duro, talvez você já duvidou, e talvez você duvide um pouquinho ainda. Pastor Martin Lloyd Jones diz o seguinte, não tem problema se você duvidar um pouquinho. Sabe o que isso mostra? O quanto você ainda precisa muito de Jesus. Não tem problema se você ainda duvida um pouquinho, mas se você crer, a sua dúvida será dissipada e você verá a mão de Deus sobre a sua vida. E aí, como nós cantamos, ainda que a vide não floresça, ainda assim o Senhor vai colocar em você uma alegria que só é dada àqueles que estão na dependência de Deus. Como viver essas coisas? Na experiência, na prática, no dia a dia, confiando, com o joelho no chão, clamando ao Senhor, pedindo a Deus, me ajuda, Senhor, esteja comigo, Pai. E depois você poderá contar as bênçãos. Lembra da música, da canção, né? Conta as bênçãos, dize-a todas de uma vez. O que o Senhor já fez por você. Gratos a Deus, lembrando que Deus não só nos dá graça, não só nos dá bênção, Ele também nos sustenta na caminhada. E aí o evangelista ainda vai dizer nas Escrituras, que lá no último dia não haverá mais choro, não haverá mais pranto, porque o Senhor enxugará dos olhos. Tem um Deus com um lenço perto de você, e não é para enxugar o suor, é para enxugar as lágrimas, é para enxugar a dor, o sofrimento. Mas eu garanto uma coisa para você, ao chegar lá, naquele último dia, quando você estiver diante, face a face com o Senhor, quando Cristo estiver face a face com você, você se lembrará do quanto Ele fez por você nessa vida. Olha, irmãos, só podemos experimentar da graça, porque nós experimentamos a necessidade delas, experimentamos as tribulações, experimentamos o amor de Deus, o cuidado, a provisão. A vinda de Jesus significa que o Pai abençoou e derramou amor sobre todos nós. Tem um Pai que nos ama, tem um Pai que cuida de nós, que é perfeito, que não falha, que antes mesmo que a sua boca profira alguma palavra, Ele já conhece. Um Pai que sabe de cada uma de suas necessidades, e por isso Jesus, que é o unigênito do Pai e que se torna conosco também o nosso primogênito entre os filhos,
Jesus disse: peça ao Pai, clama ao Pai, diga para Ele o que você precisa, fale com Ele, busque a Ele. Nós fazemos parte de uma família, nós dependemos do mesmo Deus, do mesmo Senhor, e Jesus nos mostrou isso. Jesus estava próximo da sua morte, da sua crucificação, e ele 100% homem, diz as Escrituras que ele abriu mão, ele esvaziou-se da sua majestade, para sofrer como nós, ele assumiu totalmente a natureza humana, sendo ele ainda Deus, mas ele passou pelo sofrimento, e diz que soava gotas de sangue. Martin Lloyd Jones vai nos mostrar esse fenômeno. Outros médicos cristãos também que procuraram ler sobre esse fenômeno. Tamanha foi a dor, o sofrimento, a tristeza, a pressão sobre ele, que soou gotas de sangue. Jesus fez isso para mostrar que ele também sabe o que passa no seu coração. Ele nos abençoou, nos dando Jesus. Segunda coisa, o que significa ser filho? Qual é a vantagem disso para mim e para você? Sabe por que às vezes é um pouco difícil para alguns compreender essa expressão, ser chamado de filho? Porque nós vivemos num mundo onde existem tantos abandonos, crianças que são abandonadas, crianças que não recebem atenção. Talvez muitos aqui já adultos ainda carregam um pouco dessa lembrança. O pai do qual as Escrituras se referem é um pai completo, pleno, amoroso, que não abandona os seus filhos, que cuida dos seus filhos. O apóstolo Paulo em Éfeso, no capítulo 3, vai dizer: olha, nós tomamos o nome dele nos foi dado, somos chamados de cristãos, somos chamados de filhos de Deus, nós temos uma identidade, e a nossa identidade é de filho do Altíssimo, do Todo-Poderoso. É um Deus que cuida, é um Deus que ama, é um Deus que te acolhe. Diz o texto que Daniel orava 3 vezes ao dia. Tentaram impedir Daniel disso, porque sabiam que Daniel tinha comunhão com Deus. Diz as Escrituras, na virada ali do Antigo para o Novo Testamento, que quando Cristo deu a vida na cruz, o véu se rasgou, de cima a baixo. E ali houve uma lição para os sacerdotes, a livre acesso ao Senhor. E então alguém, claro que eu não estou fazendo aqui uma reflexão cronológica, eu estou indo e vindo, mas alguém vira para Jesus e diz: Senhor, João ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos a orar também. E aí Jesus começou com a oração: Pai nosso que estás nos céus. Jesus começou a ensinar a oração, Jesus educou os seus discípulos, Jesus nos educa nessa noite, dizendo: ore para o seu Pai, Ele é o seu Pai, Ele sabe as suas necessidades, Ele pode resolvê-las, Ele te conhece. E como já disse alguém, numa certa revista, num certo livro, ele diz assim: olha, ainda que o Senhor não te livre da sua tribulação, Ele te ajudará a atravessá-la. E aí o salmista vai dizer isso claramente: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo, porque o teu bordão e o teu cajado, o quê? Me consolam. Consolo, gente, para mim é força. Consolo para mim, no meu entendimento, é quando a gente perde o medo. Lembra da menininha do início da nossa fala aqui nessa noite? Quando ela encostou no pai, ela perdeu o medo, porque ela sentiu o quê? O calor do pai. O raio podia até cair, mas não ia atingir ela. Podia até atingir o pai, que era maior, né? Mas ela não, ela estava segura, porque agora ela está ao lado do pai. Que experiência, que graça.
Eu não considero que essas coisas ultrapassam a razão, absolutamente. Errado está quem faz diferenciação entre fé e razão. Quando você lê o apóstolo Paulo no livro de Romanos, e você lê o apóstolo Tiago, você entende plenamente que não há divisão a essas coisas. O que tem é uma humanidade que esqueceu o que é ser filho, por conta do pecado que há no mundo. Mas quando nós somos resgatados do pecado, quando nós somos tocados pelo poder do Espírito Santo, quando a nossa natureza é restaurada na graça de Cristo, caminhando com Cristo, e o Espírito Santo nos sustentando, e então nós somos restaurados daquela natureza caída, pecaminosa, duvidosa, e somos colocados agora numa nova natureza, numa natureza que agora compreende as coisas espirituais. Então nós percebemos que de fato Cristo habita em nossos corações. A experiência com Deus te faz ver essas coisas. E por fim, irmãos, o texto diz que nós recebemos muitas bênçãos, muitas bênçãos. E eu queria dizer para você nessa noite, não associe bênção só a dinheiro, isso também é importante e é necessário. Mas Jesus está nos abrindo os olhos, e Ele fez isso com aqueles do passado, e hoje Ele continua fazendo a mesma colocação, o mesmo ensino. Ele disse para os seus que não andeis ansiosos de coisa alguma, pois se o Senhor cuida das aves dos céus, dos passarinhos que não sabem trabalhar, que não sabem tecer, fiar, que diria de vós, que sois filhos de Deus? Não associe bênçãos apenas a dinheiro, porque alguém disse para Jesus, por que aquele homem está assim, o que fez ele para estar assim, qual foi o pecado? Jesus disse, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus disse mais, bem-aventurados os humildes, porque dos tais é o reino dos céus. O dinheiro, a riqueza, o que você tem no bolso, não te qualifica diante de Deus. Deus ama os ricos, Deus ama também os pobres, Deus ama a todos, mas Deus quer que você confie nele, porque na hora que você precisar, Ele vai estar com você, Ele vai estar do seu lado, Ele vai te ajudar você a atravessar o vale, a dificuldade. Somos, irmãos, agraciados com muitas bênçãos. O texto diz, no verso 16, que é o texto que eu considero aqui o início e o fim da nossa fala aqui nessa noite, e aí eu repito ele, a leitura, verso 16, te convido a ler comigo, vamos juntos novamente? Porque com bênçãos e mais bênçãos. Se o dinheiro, a riqueza, o poder, o prestígio, a honra desse mundo, ou seja, a valorização que o mundo dá, não é isto apenas, vou colocar apenas, porque pode ser também, não quero ser aqui pregador contrário das bênçãos materiais, estou focando nas bênçãos de Deus de uma forma geral, e pode ser isso também, mas eu quero dizer para você que você já é abençoado com a vida de Jesus nesse mundo. Seus olhos já se abriram. Se o público aqui é grande, se eu perguntar aqui, quantas pessoas já, vamos dizer assim, já buscaram socorro em diversas religiões para sanarem seus problemas, talvez alguns levantariam a mão. E de repente você descobre que de dentro da sua casa, com o joelho no chão, você pode falar com Deus, você pode clamar ao Senhor e Ele te ouve. E você vê o resultado, e você vê o seu coração sendo fortalecido. O Senhor te dá bênçãos para o seu dia a dia, Ele te ajuda, Ele te fortalece, mas o Senhor também pensa na sua eternidade.
na sua morada na glória. E não morreu de novo. E ele disse: voltarei para buscar a igreja. Calcula comigo, raciocina comigo logicamente. Nós temos textos antigos do Velho Testamento que prometiam a vinda do Messias, sim ou não? São textos históricos, estão aí. Nós temos uma nação que agora está passando por mais um momento de crise, como sempre foi com eles, né? Sempre foi. Pega o texto do Antigo Testamento, você verá claramente que é um povo que é tremendamente atribulado, desde que foi criado. Só não foram dizimados, só não passaram por um genocídio, porque havia uma proteção divina sobre eles. Falávamos disso hoje. Eu disse o seguinte: olha, eu não dependo mais de Israel, porque a minha salvação vem de Cristo, mas eu creio que o Senhor tem ainda um compromisso com eles, porque Deus usou aquela nação para o Evangelho chegar até nós, e Deus não abandona os seus, mas isso é entre Deus e eles. Nós vivemos na nova aliança, mas está lá um povo como sinal das promessas de Deus. Jesus nasceu ali, no meio daquilo tudo. Os profetas disseram: ele virá, e os sinais acompanharão, e os sinais vieram, e eles testificavam com os acontecimentos de Jesus, as coisas que Jesus falava, dizia e fazia, testificavam com os livros da lei, com os livros dos profetas. O próprio Cristo leu diante da sinagoga o livro de Isaías, que falava sobre ele. Diz as Escrituras, os relatos bíblicos, que até mesmo os sacerdotes abraçaram a fé. Os sacerdotes olharam para aquela situação, olharam para aquele homem e disseram: é ele, eu me curvo. São sinais, são matérias, são fragmentos do Antigo Testamento que diziam e que mostram hoje claramente: Cristo veio. Quem pode negar essas coisas? Você crê nisso? A promessa se cumpriu? Jesus veio? Pois o mesmo Deus que disse que Ele veio, diz que Ele voltará. Quem pode negar isso? O mesmo Deus que disse que Jesus viria, os mesmos profetas que anunciaram a vinda dele, os mesmos profetas que disseram: aquele que olhar para Cristo será salvo, a mesma palavra, a continuidade de tudo isso, ela te diz também: ele voltará, e enxugará dos seus olhos toda lágrima, e ele dirá: vinde benditos do meu Pai, entre pelo gozo eterno, e venha para o descanso eterno. Se você crer e confiar, se você amar a Cristo de todo o vosso coração, você também verá essa nova etapa se cumprir, e Cristo restaurará todos os seus filhos, e já não haverá mais o pecado, o sofrimento, a dor, e viveremos com Ele para sempre na glória eterna. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Ele é o nosso Deus. Te convido nessa noite a sossegar o coração,